Olá, eu recebi uma pergunta que é: quais as definições do pecado na Bíblia? O que a Bíblia fala? O que é pecado? Nós temos pelo menos 4 definições de pecado. Uma foi feita por Jesus, quando ele estava conversando com os apóstolos. Ele disse: quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele diz: do pecado, porque não crê em mim. O pecado é incredulidade, é descrença na pessoa de Cristo Jesus, do Deus que se encarna para salvar o homem da mania de querer ser Deus. Este é a primeira definição que eu encontro de que é pecado. Pecado é incredulidade diante de Cristo. A segunda palavra que Paulo vai dizer lá em Romanos, ele diz assim: aquele que tem dúvidas é condenado se comer alguma coisa, porque o que faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Ora, entendemos que a fé é uma realidade espiritual produzida por meio de Jesus Cristo, porque ele é o autor e o consumador da fé, e vem a nós pela palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem ao ouvir a pregação e a pregação de Cristo. Então, tudo aquilo que não provém de fé e não provém da palavra, e você tem dúvida, você está numa encruzilhada entre dois caminhos, isso é pecado. Essa esquizofrenia que existe dentro da alma, gerando incerteza, gerando dúvida. A terceira palavra que eu encontrei como definição de fé, de pecado, é Tiago capítulo 4, verso 17, diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ou diz a outra versão, nisso comete pecado. O pecado é você saber fazer aquilo que é correto, que é bom, e omitir. A omissão é pecado. Não só existe pecado de ação, mas pecado de pensamento e pecado de omissão. Você deixa de fazer aquilo que deveria ser feito, o bem que deveria ser feito. E a última definição que nós temos aqui, que eu encontrei, é em 1 João capítulo 3, versículo 4, que diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Nesse sentido, não se trata apenas de uma transgressão involuntária, mas de uma transgressão voluntária, uma ação deliberada. O pecado é esta realidade de ir contra a lei de Deus. A incredulidade que gera um estado de falta de convicção e, portanto, acaba fazendo você se tornar omisso, gera a transgressão da lei. Então, essas 4 palavras, elas nos ajudam a entender que o pecado é uma atitude de autonomia do homem contra Deus. O ser humano quer se bastar e ele descarta Deus. Ele relega Deus a um segundo, terceiro plano e ele quer viver por conta própria.
que Deus nos dê a graça de, mediante a revelação da pessoa de Cristo, que é o autor e o executivo da fé, que nós saiamos da dominação do pecado e vivamos na intimidade com o Senhor. Preste atenção que isso é possível. E também, se você puder, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal. Isso, sem dúvida nenhuma, você vai receber os novos vídeos. E ative o sininho aí para também se tornar relevante para nós aqui. Deixe o seu like e compartilhe. Isso ajuda na plataforma. E fica aqui o nosso abraço de coração para coração.